Boa noite, família IPI, tudo bem com vocês aí? Hoje, nosso penúltimo dia dessa nossa campanha de jejum e oração. Estamos aí encerrando o 20º dia, amanhã o 21º, e finalizaremos amanhã com um tempo aqui de oração, de adoração, e depois voltaremos aí aos nossos hábitos alimentares ou alguns outros hábitos que nós deixamos nesse período de 21 dias para nos consagrar ao Senhor. E talvez alguns aí nesse meio tempo até descobriram que podem viver sem esses antigos hábitos, e vai ser até melhor talvez para a sua saúde, para o seu tempo, para o seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento espiritual. Mas a grande verdade é que eu queria agradecer a Deus por você que chegou até aqui, até o 20º dia, a esse tempo de oração, de consagração. Eu espero que tenha sido um tempo de aprendizado da palavra de Deus. Gostoso, né? Todos os dias a gente poder ter um tempo para poder meditar na palavra de Deus, receber esse alimento. E você vê como que isso, às vezes, passa na nossa vida despercebido e a gente não vai sentindo a sua falta. Diferentemente dos alimentos que nós comemos todos os dias, da nossa nutrição pessoal e física, quando nós ficamos sem alimentar o nosso corpo físico, a gente sente os efeitos disso. Mas diferentemente no mundo espiritual, às vezes a gente vai se acomodando, a gente não percebe fisicamente a ausência do alimento espiritual. Mas depois, quando nós enfrentamos uma dificuldade, quando nós enfrentamos alguma luta, ou quando nós passamos por alguma outra situação, nós percebemos que a nossa fé está fragilizada, o nosso coração está mais enfraquecido, e às vezes a gente se pergunta, por quê? Por que eu estou assim? É porque nós deixamos de nos alimentar da palavra de Deus. Deixamos de fazer essa palavra viva e eficaz na nossa vida no dia a dia. A Bíblia, a oração, essa prática do jejum, não é para ser feita apenas uma vez por ano, nesse período onde a igreja toda é convidada a fazer. Mas deveria ser uma prática na nossa vida constante. O jejum uma vez por semana, a prática da leitura da Bíblia e da oração diariamente, o devocional cotidianamente, porque é assim que nós alimentamos a nossa vida e nós vamos apresentando a Deus o nosso coração, o nosso caminho e todo o nosso ser. Por isso que eu gostaria de deixar o Salmo de número 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É o que nós fizemos nesses 20 dias até agora, consagrando ao Senhor a nossa vida e entregando a Ele os nossos propósitos de oração. E sabendo que o mais, isso que nós estamos colocando diante dele, Ele fará. É esse o sobrenatural que nós estamos esperando, e é por esse sobrenatural que nós estamos orando. Continue buscando a presença de Deus, mesmo depois que esses 21 dias terminarem, de oração e de jejum. Continue lendo, orando, jejuando. Porque embora possa não parecer fazer falta fisicamente esse tempo de oração, espiritualmente nós ficamos fragilizados. Então, que esse hábito de 21 dias, de buscar a presença de Deus, possa crescer e prolongar-se na sua vida e perdurar até a volta de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite, por mais um dia, o 20º dia de oração, de busca da sua face. Já ouvimos tantas palavras aqui que aqueceram o nosso coração, tantas palavras que nos ensinaram nesses dias. Deus, já ouvimos tantos cânticos, adoramos ao Senhor através desses momentos. E agora, Senhor Jesus, estamos quase terminando esse tempo de encontro diário. Mas que o Teu Espírito Santo possa ministrar o nosso coração e gerar uma sede ainda maior, para que ao findar esses dias, nós possamos ter mais e mais vontade de buscar a Tua presença. Assim nós oramos, assim nós buscamos a Tua face em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor juntos nesse momento. Os montes correm para o mar, eu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Para sempre, cantarei teu amor para sempre. Nos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz
coração exultar. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Para sempre cantaremos o teu amor, ó Deus. Oh, viemos aqui para adorar o teu nome, engrandecer aquele que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus,
És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és digno de receber toda adoração, ó Deus. Aleluia, nós adoramos o nome de Jesus. E Ele veio a esse lugar, veio como um rei exaltado, mas crucificado como um criminoso rejeitado. Qual será o objetivo disso? E por que Jesus teve que pagar esse preço para que a gente pudesse apenas cantar essa canção? Não, há um objetivo muito maior por detrás disso, que foi nos conceder acesso a Deus. E você tem usado desse acesso? Pense bem que acesso especial, que oportunidade inigualável. Jesus veio à terra crucificado, não para cumprir algum protocolo e nem para deixar uma marca, vamos dizer, trágica na história e morrer apenas como um mártir. A sua morte na cruz, a sua chegada ao mundo foi justamente para abrir um caminho, para formar uma nação e um reino de sacerdotes e sacerdotisas, que somos nós, e que podemos nos achegar a uma presença tão especial e podemos ter acesso a esse lugar tão importante. Não sei se você tem usado ou se você tem aproveitado disso, mas a verdade é que às vezes a gente não se dá conta de qual a autoridade e qual a oportunidade que nós temos para estarmos na presença de Deus. Suponhamos que você queira dar uma chegadinha lá no Palácio do Planalto e ter uma conversa séria com o presidente. Se você está na ala mais crítica e de oposição, você gostaria de tirar algumas coisas a limpo e fazer algumas críticas face a face. Ou se você está do lado de apoio, você iria lá para dar a sua manifestação de apoio e também os seus elogios. A grande verdade é que você se prepara muito bem para esse encontro. Você prepara, corta o cabelo, lustra o sapato, coloca o terno, aperta a gravata, faz todo aquele preparo. Talvez se você aí, no caso uma mulher, faz a escova progressiva, coloca aquele terninho bonitinho, salto alto, em posição, aquela aparência bonita, para chegar até na guarita de porta de entrada lá do Palácio do Planalto e dizer: eu gostaria de falar com o presidente nesse dia. E para não ir de mãos vazias, você até leva um bolo, ou talvez um biscoito, ou quem sabe alguma coisa típica da nossa cidade, e leve como uma lembrança para esse encontro tão fenomenal e tão importante. Lá está você na guarita, procurando agora a entrada, a oportunidade desse acesso até a pessoa do presidente, a pessoa talvez mais importante da nossa nação, com o biscoito na mão, sapato lustrado, cabelo arrumado, e aí o guarda olha para o seu rosto e diz: o seu nome, por favor? E aí você fala o seu nome, ele procura na lista de convidados e diz: perdão, mas o seu nome não está aqui. Aí você diz: mas eu estou toda arrumada, todo preparado, eu estou todo bem trajado, eu quero conversar com o presidente, eu quero ter acesso a esse presidente, e eu estou aqui para isso. Ele consulta mais uma vez a lista e pergunta: seu nome mais uma vez? E olha, desculpe, mas o seu nome não está na lista e eu não posso permitir ou autorizar que você entre. Então você fica bravo, esperneia, bate boca com o guarda, e o guarda diz o seguinte: eu não posso fazer nada por você, porque para lugares especiais você precisa de autorização especial. Para lugares especiais, para entrar a esses lugares e acessá-los, você precisaria ter uma autorização especial. Não adianta se arrumar, não adianta se colocar-se cheio de aparatos e até mesmo de recursos. Se o seu nome não está na lista, você não tem acesso a esse lugar. Olha só o que Hebreus capítulo de número 4, versículo 16 nos diz: então, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade.
Olha que lugar especial que o autor da Epístola aos Hebreus nos garante que temos acesso. Cheguemo-nos com confiança junto ao trono da graça. Esse lugar da presença de Deus, esse lugar do cuidado de Deus, esse lugar da audiência com Deus. Que lugar precioso, que lugar importante que nós temos acesso. Muito mais importante do que uma audiência com o presidente, muito mais importante do que uma audiência com pessoas desta terra. Nós temos autorização, livre acesso para chegar até a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, ao qual os maiores generais que já pisaram sobre a terra batem continência diante da sua grandeza, diante do qual todo principado e toda potestade se curva diante da sua grandeza. Você, eu, temos livre acesso, o nosso nome está na lista, temos autorização para chegar a esse lugar. E não chegamos a esse lugar porque estamos banhados com bons rituais, não chegamos a esse lugar porque estamos penteados com boas ações, e nem chegamos a esse lugar porque estamos cheirosos, porque na verdade ainda continuamos pecadores e ainda continuamos humanos como nunca. Mas o nosso nome está na lista por causa desse Jesus que nós acabamos de cantar. Por causa desse eterno Rei que se fez homem e humilde pisou na terra para nos conquistar um acesso até a presença de Deus. Por isso que ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tente ir até a presença de Deus, a esse lugar tão importante, a esse acesso tão destacado, pelas suas obras, pelos seus recursos, pelas suas credenciais humanas e muito menos pelos seus méritos. Nós não chegamos lá a essa presença com o nosso esforço, nós chegamos lá a essa presença com o esforço de Jesus realizado na cruz do Calvário. Com a obra de Cristo realizada naquele madeiro, nós temos livre acesso e a garantia que se nós batermos a porta, ela vai se abrir. A garantia de que se nós insistirmos na presença de Deus, Ele certamente nos acolherá. A garantia de que as nossas orações são ouvidas e prontamente atendidas pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E se você está consciente dessa autoridade que você tem? Ou você ainda depende de mediadores que façam isso por você? Eu preciso que a intercessora ore por mim, eu preciso que o pastor faça uma oração por mim, eu preciso ligar para alguém para orar pelo meu filho. Meu irmão, minha irmã, nós fazemos isso com muita alegria e com muito prazer, orar uns pelos outros, mas você não pode abrir mão de uma autoridade e também de uma prioridade e privilégio que Jesus concedeu a você. Como sacerdote e sacerdotisa, você tem acesso à presença de Deus. Aquilo que era dado a um sacerdote no Antigo Testamento, uma vez por ano, depois de um grande ritual, e apenas ao sumo sacerdote, ou seja, a um único homem, exclusivamente separado para entrar no Santíssimo Lugar, Deus deu a você gratuitamente, Deus deu a mim, a todos nós, e nós podemos entrar na presença de Deus e continuar nela e jamais sair. Nós podemos entrar na presença de Deus e ficar lá e não sair jamais, porque nós somos acolhidos pela graça de Deus. Nós encontramos socorro em ocasião oportuna, é o que o texto diz. Acheguemo-nos, portanto, com confiança, com ousadia, com coragem, confiantemente, junto ao trono do maior e do melhor e o mais poderoso ser que pisa sobre a face da terra, a presença do nosso Deus. Acheguemos com confiança a esse lugar, para recebermos graça, porque nós não chegamos pelo nosso mérito, não chegamos porque queremos, chegamos porque o nosso nome já está na lista através de Jesus, e encontrarmos misericórdia em socorro, em ocasião oportuna. Aquele momento que nós precisamos, aquele momento que mais necessitamos, lá está o trono da graça para nos receber. Então entre na presença de Deus e não saia mais de lá. O seu nome está na lista, o meu nome está na lista. Nós podemos acessar o trono da graça, o trono do socorro, o trono do nosso recurso, onde nós podemos nos achegar e podemos nos aproximar. Eu não me esqueço de uma ilustração dada pelo pastor Paul Yong-cho. Ele é um pastor sul-coreano e hoje ele é pastor da maior igreja do mundo. Cerca de mais de 1 milhão e meio de membros tem a sua igreja. Já parou para pensar nisso? É uma igreja de grande porte.
E ele tem um hábito muito constante e contínuo na sua vida, que é de orar a Deus e não ser interrompido. Então ele deixou um recado à sua secretária certa vez e disse: eu estou entrando para o meu momento com Deus e gostaria que ninguém me interrompesse. E nesse momento que ele estava orando, toca o telefone, a secretária atende, e é o presidente, da Coreia do Sul, precisando falar com o pastor sobre um assunto importante. E a secretária diz: olha, ele não pode atender o senhor no momento porque ele está muito ocupado. E então o presidente do outro lado diz: mas eu preciso falar com ele agora. Ela diz: olha, ele pediu para ninguém interrompê-lo nesse momento, porque ele está muito ocupado. O presidente então desliga o telefone, retorna meia hora mais tarde e conversa com o pastor Paul Yong-cho, e ele pergunta assim para o pastor: quem seria mais importante do que o presidente da República Sul-Coreana, que o senhor estava ocupado e não poderia me atender? E o pastor humildemente responde: eu estava em audiência com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Presidente dos Presidentes, e eu não poderia ser interrompido numa reunião tão importante. A presença de Deus é importante dessa maneira para você? Ela faz esse sentido para o seu coração? Você entende que você tem acesso ao lugar mais especial e mais importante, e você tem autorização para falar com a autoridade suprema do universo? Jesus conquistou isso por nós na cruz. Não vamos negligenciar. Não vamos ignorar tamanha oportunidade e tamanho privilégio de estar em audiência com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu pergunto para você humildemente: o que você falaria ao seu presidente, ou à sua prefeita, ou uma pessoa de autoridade política nessa terra, se você tivesse a oportunidade de ter uma audiência com ela ou com ele por alguns minutos? Agora eu pergunto: o que você pediria ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, se você tivesse a oportunidade de ter uma audiência com ele por alguns minutos? É provável que você não fale com o presidente, talvez nem com o prefeito, e nem talvez com uma grande autoridade política no país. Mas a verdade é que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está aí para fazer uma audiência com você agora, enquanto a gente se colocar de joelhos, para nos colocar diante da autoridade suprema do universo e dizer: Senhor, apresentamos a Ti a nossa causa. Que tal você colocar algo diante da presença dEle e colocar a sua necessidade, dizendo: Senhor, eu quero viver o Seu sobrenatural, e para viver o sobrenatural eu preciso estar em audiência com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que foi me concedida pela pessoa de Jesus. Vamos fazer isso juntos essa noite? Convido você, aonde quer que você esteja agora, se pudesse colocar de joelhos. Eu quero convidar a dona Creuza, que estará fazendo esse momento de oração conosco, nos conduzindo em audiência com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vamos orar juntos e vamos nos ajoelhar. Senhor Deus e Pai, agora neste momento, Senhor, que nós estamos Te louvando, nós estamos Te exaltando, Senhor, o Teu nome, Pai. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por nós podermos, Senhor, estar diante do Teu trono, Senhor. Pai amado, muito obrigado por nós podermos, Senhor, estar adorando, estar glorificando, exaltando o Teu nome, Senhor. Mas muito mais, Pai querido, nós Te louvamos pela vida eterna, Senhor. Este, Senhor, que é o maior bênção, Senhor, que é o presente maior que o Senhor nos dá, Senhor, que é a bênção da salvação, Senhor. Pai amado, então nós temos, ó Deus, que entregar realmente a nossa vida, Senhor, em Suas mãos, nosso caminho nas Suas mãos, todas as nossas preocupações diante de Ti, porque o Senhor, ó Deus querido, está sempre pronto, Senhor, para nos receber, Pai, porque nós somos, ó Deus, sim, pecador, Pai. Ó Deus querido, porque o Senhor, ó Deus querido, não ama o pecado, mas o Senhor ama, Senhor, o pecador. Por isso que nós chegamos diante do Teu trono da graça, Senhor, com esses pedidos, com essas gratidão. Pai amado, louvamos e agradecemos, Deus, por esses 21 dias, Pai, de oração, de consagração. Pai amado, que nós possamos, Senhor, estar sempre, Pai querido, diante da Tua presença, fazendo isto, Pai querido, todos os dias, Senhor, que seria o melhor, Pai. Ah, Deus querido, mas o Senhor, ó Deus querido, que conhece, Senhor, os nossos corações, as nossas vidas, ó Pai. Pai amado, que eu venho também, Senhor, louvar e agradecer pela vida, Senhor, desses irmãos, Senhor, que se pôs, Senhor, estar, Senhor, aqui, ó Deus, todos os dias.
Louvo pela vida do pastor, Pai, que se pôs também, Senhor, a estar fazendo, Deus querido, esses 21 dias de consagração. Pai amado, que o Senhor continua, Senhor, abençoando a vida do teu servo. Continua, Senhor, falando, Senhor, ao seu coração. Ó Deus querido, revelando, Senhor, coisas novas, ó Deus. Ó Deus querido, em nome de Jesus. Pai, que esteja abençoando, Senhor, a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos, Pai. Oh, Deus querido, sei como essa família, Pai. Sei como a família da igreja, Deus, que eu venho colocar diante da Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai amado, que somente, ó Pai querido, diante do Teu trono, somente diante de Ti, Senhor, que nós possamos, Senhor, e conhecer, e sentir, e ter, ó Deus querido, o sobrenatural, Pai. Pai amado, quantas pessoas, ó Deus, que colocaram, ó Deus, diante da tua presença, as suas preocupações, as suas ansiedades. Pai, em nome de Jesus, que nós cremos, que o Senhor, ó Deus querido, ouviu, Senhor, a oração de cada um, Senhor. Mas o Senhor tem o momento certo e a hora certa de responder, Deus. O Senhor dê-nos perseverança, para que nós possamos perseverar a cada dia, a cada instante. E nós possamos, Deus querido, que nessa perseverança, possamos, Deus querido, ser aperfeiçoar, Senhor, a cada dia mais, Senhor, nessa busca do Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja direcionando a nossa vida, esteja falando, esteja, Senhor, conosco, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que eu venho também, Senhor, colocar, Senhor, esses novos membros, Senhor. Pai amado, que agora, Deus querido, que eu lembrei desses novos membros, Pai. Esteja, Senhor, abençoando, Senhor, essas vidas, ó Pai, para que eles possam, Deus querido, a cada dia, Senhor, estar firme, Pai. Estar firme na Tua presença, firme diante deste trono, Senhor. Pai amado, para que o Senhor, ó Deus querido, é este Deus maravilhoso, Deus. O Senhor é este Deus que faz, Senhor, o sobrenatural. Em nome de Jesus, Senhor. Que eu venho colocar também, Senhor, essas famílias, Pai. Essas famílias lutadas, Senhor. Pai amado, quantas dor, quanta tristeza, Senhor, que essas vidas, Senhor, estão passando, estão sentindo, Senhor. Mas cada uma delas, ó Deus, elas crê, Deus querido, no Teu poder. Crê, ó Deus querido, que foi feita a Tua vontade, Senhor. Para que não é a nossa vontade que será feita, mas sim, ó Deus querido, a Sua vontade, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fica, Senhor, conosco, Senhor. Ó Deus querido, que hoje está no penúltimo dia, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, amanhã, Senhor, falando, derramando a Tua graça, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E esses pedidos, Pai querido, que cada um colocou diante da Tua presença, Pai, que está diante do Teu altar, em nome de Jesus, que cada um possa descansar. Possa, Senhor, descansar no Senhor, para que o Senhor, este Deus amoroso, este Deus poderoso, Senhor, mas o Senhor quer, Deus querido, nós, diante do Senhor, diante do Teu altar, Pai, no nome precioso de Jesus, Senhor. É assim que eu oro, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, glória a Deus. Amanhã nós nos vemos novamente para o último momento, o último dia, onde nós vamos buscar a presença de Deus e vamos consagrar o nosso 21º dia de jejum e oração. Deus abençoe você, te vejo amanhã nesse horário, às 20 horas, nesse canal. Até mais.